Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós estamos na lição de número 12, que traz por tema Jesus, o homem perfeito, amém? Hoje nós vamos estar estudando sobre Jesus como verdadeiro homem, como um verdadeiro Deus. Nosso texto áureo é: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica em classe. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subia a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar, meu Deus, todas as pessoas que estão, meu Deus, me assistindo nesta hora. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha iluminar a mente dos teus filhos. Meu Pai, dê a sabedoria, dê a inteligência. Meu Deus, que o Senhor conceda, meu Pai, a vitória e a bênção, em nome de Jesus. A nossa introdução aqui diz o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, o humano e o divino, né? E por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina das Sagradas Escrituras. Irmãos, é importante dizer para os irmãos, né, que Jesus, ele era parecido em nós, em questão da sua humanidade, em tudo ele era parecido com nós. Né, como está dizendo o texto aqui, né, ele pensava, ele falava, ele agia, ele tinha necessidade de comer, de tomar banho, de
né, de andar, de pular, né? Ele tinha, a única coisa que praticamente foi isenta de sua vida foi o pecado, né? Porque ele resistiu o pecado até o fim. Nós, irmãos, somos praticamente totalmente inclinados. Não que Deus, irmãos, pegou ele e fez dele, de Jesus, uma marionete. Enquanto ele esteve aqui, ele sofreu as mesmas paixões que nós sofremos, ele sofreu também. O gnosticismo, irmão, ele falava o seguinte, que, né, que a humanidade de Jesus era aparente, era apenas de aparente, não era real, que na realidade o que imperava aqui era, na realidade, a natureza divina. Né? Se nós acreditarmos assim, então vamos ter que acreditar que Jesus ele era como se fosse uma marionete de Deus, né? Que ele era manipulado por Deus, né, para poder, né, trazer a salvação para a humanidade. E não, e Jesus ele veio, ele passou pelas mesmas paixões, né, pelas os mesmos tentações que nós temos, né, Jesus também, né, ele sofreu, né, para a glória do nome do Senhor. Amém? Dando continuidade, Jesus, meu primeiro tópico aqui, Jesus, verdadeiro Deus. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da eternidade. Então, isso aqui é um dos atributos de Deus. Tem pessoas que falam, né, que Jesus não é Deus, né? Só que a palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, né, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade. Então, ele é o Pai da eternidade. Se ele, isso aqui, Isaías estava fazendo, né, uma alusão a Jesus Cristo. Ele estava fazendo uma menção a Jesus. Então, ele é o Pai da eternidade. Se ele é eterno, então, você vê desde o Gênesis ali, né, que ele estava com o Pai, o Filho. Ele estava com o Pai, o Espírito Santo. E façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Era uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, né, praticamente, desde o princípio, ele e o Pai, como eu disse, né, estava trabalhando na criação. Né? Foi feito, né, o próprio João confirmou aqui, que todas as coisas foram feitas por ele, né, por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito, né? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, né? No capítulo 8 de Provérbios fala, né, da criação divina, amém? De como foi, né, toda a criação. Os seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, né? No João capítulo de número 1, versículo de número 4, eu vou estar abrindo aqui para poder ler, né, para os irmãos. João capítulo de número 1, versículo de número 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O capítulo 1 de João está, né, fazendo alusão a Jesus Cristo, porque João ele vinha profetizando a respeito aqui, né, do Messias. Vinha falando
a respeito do Messias. E logo após, ele veio falando sobre João Batista ali, que foi o precursor desse que está sendo referido do capítulo de número 1 ao versículo de número 14. Amém? Depois os irmãos aí, né, vai abrindo, vai pausando o vídeo, né, e vai conferindo essas passagens, né, para os irmãos entender melhor. Amém? Porque aqui, né, se eu deixar, o vídeo vai ficar muito extenso. Amém? Logo, ele tem vida em si mesmo, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Né? Quando fala de ter vida em si mesmo, né, fala da eternidade, né, que Jesus Cristo ele é eterno. Né? O que acontece? Lá em Apocalipse, capítulo, né, no livro de Apocalipse, me falhou a memória qual capítulo que agora, fala que ele é o primeiro e é o derradeiro. Quando fala que ele é o primeiro e o derradeiro, está falando da sua eternidade, né, que ele existiu por si mesmo, né? Então fala da sua eternidade. Agora não me pergunte, né, como isso aconteceu, né? Quando chegarmos lá, com certeza eu vou direto a Jesus e vou perguntar para ele, né, como é que foi isso. Amém? Sendo Deus, ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Então, irmãos, isso também, além de ser imutável, que é um dos atributos dele, nós temos também, né, a onipresença, né, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, quando ele disse essas palavras, ele praticamente estava subindo ao Pai, né, ele estava indo morar com o Pai. E aí, o que aconteceu? Ele estava falando que ele estaria, né, com seus discípulos, né, até a consumação dos séculos, né? Então, né, isso prova que Jesus ele é onipresente. Quando ele estava em carne, né, a onipresença de Jesus Cristo, né, praticamente era o Espírito de Deus que comunicava com Jesus. Mas logo após a morte, o Espírito de Jesus Cristo está, né, praticamente sondando as nossas vidas. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, né, juntos, né, são três pessoas distintas, mas é um só Deus. Onisciência, onisciente. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Né, Jesus, ele conhece, né, aqui, através do Espírito Santo, ele conhecia o que estava passando na mente daqueles que estavam ali, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham juntos, amém? Sua onipotência não pode ser ignorada, né? Jesus também, ele é onipotente. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É por isso também, irmãos, que nós não devemos nos apegar a este mundo, tá? A Bíblia Sagrada fala que Jesus esvaziou-se, né, da sua divindade, né, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Ele veio como Deus, 100% homem e 100% Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória, né, para poder estar conosco, amém? Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno,
fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário, né? Praticamente, ele, através do Espírito de Deus, ele curava, ele libertava, ele fazia várias coisas, cego enxergava, paralítico andava, várias coisas aconteciam, né, por intermédio da vida dele. Amém? Porque, como eu disse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, eles trabalham juntos. Amém? Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, né? Ele reivindica estar novamente na sua glória, na glória do Pai. Amém? Na oração sacerdotal, né, se me falha a memória, no João capítulo de número 17. Amém? João capítulo de número 17. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo de número 17, versículo de número 5, né, está dizendo essas palavras. Amém? Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Amém? Ele estava lá, né, junto ao Pai. E depois, o que aconteceu? A Bíblia Sagrada, no versículo de número 18, diz isso, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer, né? Praticamente Deus, ele revelou o seu Filho ao mundo, né? O seu Filho unigênito, né? Para que a Bíblia Sagrada fala que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Foi o que eu falei a princípio, né? Praticamente Jesus, né, e o Pai, né, eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estiveram, né, na criação. Amém? Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, aqui está mais uma confirmação, né, que ele estava lá participando, Jesus estava participando de toda a criação. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Né? Profetizado no Antigo Testamento. Vamos lá ver. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios, né? Principalmente no livro de Isaías, né, você vai ver muitas profecias, né, a respeito do Messias. A Bíblia Sagrada repleta, vem falando ali no livro de Isaías, né, várias passagens que falam, né, sobre a vinda dele. Falei do nascimento virginal, né, fala daquele que o governo seria dado para ele, né, e várias outras profecias
a respeito do Messias. Então não tem como não dizer, né, que Jesus Cristo e todas as profecias do Velho Testamento, como, né, que ele viria de Belém, né, que ele viria montado nas jumentinhas, como diz lá em Miqueias, capítulo número 5, fala que ele nasceu em Efrata. Em Zacarias fala que ele viria montado na jumentinha, e outras passagens bíblicas, né, vêm afirmando, né, e todas as profecias praticamente bateram, né, caíram sobre a vida de Jesus. Amém? Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A de Abraão, né? Jesus é o tema da aliança que foi feita com Abraão, e foi tema também, né, da que foi feita para Davi. Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, perdão. Gênesis 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê serão benditas todas as famílias da terra? Porque, né, através de Abraão, praticamente, né, Jesus ele saiu da descendência de Abraão. Amém? Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 7, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 16, diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém? Então, praticamente, foi feita uma promessa para Davi, né, que o trono dele seria firme, subsistiria para sempre. Né, quando fala que o trono seria subsistiria, né, está apontando para Jesus, que ele, né, veio para pegar o cetro, né, e governar e reger as nações, né, para sempre. Isto, né, se cumprirá, irmãos, né, já vem se cumprindo que Jesus ele é o nosso rei, né? Muitas pessoas não aceitaram ele, né? Mas ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador. Amém? Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como a glória do unigênito do Pai. Então o Verbo se fez carne, né? Tá falando, né, que Jesus, Deus, a palavra, né, que é Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, né? Então Jesus, ele é a palavra, ele é o Verbo, né, que se tornou, né, carne e veio habitar no nosso meio. Amém? Sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória, é real, né? Então o que acontece? Jesus, ele era humano, ele era sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos praticamente. Jesus, ele se sujeitou, amém? Embora concebido naturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, né? Então ele nasceu, né, de uma forma natural, mas ele foi concebido de uma forma divina, né? Na forma humana, né, praticamente a mulher necessita de um homem para conceber, né? Mas na forma divina, esse concebimento praticamente foi dado através do Espírito Santo.
sentiu nossas dores e incômodos, né? Praticamente Jesus sentiu todas as nossas dores e incômodos. Ele teve fome e sede. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Então ele estava sentindo a tristeza profunda ali, naquela hora, quando ele sabia, né, que ele seria praticamente crucificado, né? A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, né? Jesus, ele tinha corpo, alma e espírito. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhes fosse entregue. Mateus 27, 58. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Depois de ler bradado normal, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, né? Dirigindo a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Jesus tinha um corpo e diz: a minha alma está profundamente triste. Então ele tinha uma alma. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então ele tinha um Espírito. Ele era de corpo, alma e Espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Né? Jesus, né, praticamente, ele era um humano, mas perfeito. Né? Ele era sem pecado. Amém? E nada diferia da nossa vida, né? Exceto quanto ao pecado. Todas as paixões ele sofria, mas somente o pecado ele estava livre. Estava longe do pecado. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele estava livre do pecado, irmãos, mas não quer dizer que ele não estava sujeito ao pecado, não. Ele sofria as mesmas tentações que nós. Amém? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Praticamente, ele foi nascido de mulher, né, estava debaixo da lei, para que nós tivéssemos direito da salvação. Porque se ele não viesse, né, se fosse depender da lei, nenhum de nós seríamos salvos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Deus, antes disso, Deus preparou, Deus levantou, usou algumas culturas como a cultura grega, a cultura romana, a cultura judaica, para quê? Para que o mundo conhecesse, preparou línguas, para que o mundo conhecesse a Jesus. Amém? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, praticamente em Israel, pelas sinagogas, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Essa missão, irmãos, de pregar a palavra foi dada aos judeus, mas os judeus praticamente falharam na sua missão, e essa missão foi dada a nós, para nós
praticamente pregar a sua palavra. Amém? Na Grécia, a cultura grega também, né? A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então, a filosofia grega, né, e o idioma grego, né, teve grande influência para que o evangelho fosse propagado. Os judeus teve as sinagogas, né? Nas sinagogas, os judeus pregavam, né, praticamente a Jesus, mesmo que era proibido, mas, né, alguns pregavam nas sinagogas a respeito de Jesus. Era proibido pregar sobre Jesus nas sinagogas, mas mesmo assim, né, homens cheios do Espírito Santo, né, eles tinham coragem de ir lá e anunciavam o evangelho do Senhor. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, né, a cultura grega, a filosofia, né, o idioma foi usado para levar pelo restante do mundo afora. Né, praticamente a Grécia antes tinha sido uma grande potência, depois, né, foi Roma, é o que nós vamos falar aqui agora. Roma, por meio de suas leis, governo, estradas de excelente qualidade. Amém? A lei romana, porque naquele tempo, né, praticamente havia muitos salteadores. Roma ajudou muito os judeus, né? Praticamente Roma colocou ordem dentro de Israel, porque havia muitos salteadores praticamente, né, no meio daquelas estradas. Né? Ninguém respeitava ninguém. Então, a partir do momento que Roma começou a governar, colocou soldados quaternos ali, né, para poder estar vigiando as estradas. Isso trouxe uma certa ordem, né? O governo, né, praticamente, né, os judeus praticamente estavam sob a autoridade de Roma, né, mas o governo romano, a forma de administração, influenciou também na propagação do evangelho. E as estradas, né, praticamente Roma mandou fazer muitas estradas, e isso beneficiou para que os profetas, né, e os homens, né, fossem pregar a palavra. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma. Né? Praticamente Jesus nasceu em Israel, né, sobre a lei de Moisés e de Roma. Também, né, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Para que se cumprissem as profecias. É por isso que o anticristo ele vai vir tentando imitar. Né? Tanto que a sua raiz do anticristo, ela será uma raiz judaica, né? Para poder enganar o povo judeu, porque logo quando o anticristo começar a querer reinar, ele vai tentar, né, fazer um pacto com Israel, só que nem todas as coisas batem na vida do anticristo, né? E aí é onde que eles vão, na grande tribulação, reconhecer Jesus como o Messias, quando Jesus ele vier no Monte das Oliveiras. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Quando fala que ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli, é que ele era igual José. Ele teve uma educação, né, debaixo da tutela ali de José. José, ele tinha uma certa doutrina. Ele foi, né, alguns historiadores, eu estava lendo a respeito de alguns historiadores, eles falam que José, ele aprendeu, né, segundo a lei dos fariseus, né, tanto que aquilo que Jesus vinha falando, né, vinha aparecendo a lei dos fariseus. Os fariseus eram homens que andavam, né, que observavam muito a palavra do Senhor, só que a única coisa que atrapalhava os fariseus é que eles praticamente liam aquilo ali e muitas das vezes eles queriam colocar um jugo sobre pessoas
E por fim, eles começavam a julgar as pessoas quando as pessoas não conseguiam levar aquele julgo. Então, né, esse foi o mal dos fariseus. Mas é tanto que Jesus, né, fala que se a nossa doutrina não, né, superar, né, a doutrina dos escribas e fariseus, né, por quê? Que Jesus fala que a nossa doutrina tinha que, né, superar a doutrina dos escribas e dos fariseus? Porque eram homens observadores. A única coisa que era falha era o julgamento. Amém? Eles julgavam. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Amém? Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas, né? Ele, igual eu já vi pregadores falando, né, que ele ia lá, né, praticamente e construía, né, uma mesa, né, diferente dos outros carpinteiros, né, como se fosse um passe de mágica. Não, né, se ele fizesse isso, né, com certeza ele pegava, né, todo o material com o carpinteiro, ele usava e fazia minuciosamente, né, ou a mesa ou a cadeira. Por quê? Porque senão nós teríamos que olhar e dizer que realmente, né, ele era uma marionete, né, e ele não era uma marionete de Deus. Amém? Eu disse isso no princípio e volto a repetir. Senão, Deus ia estar praticamente manipulando a Jesus, a humanidade dele. Então, o que acontece? Aí nós temos que acreditar que Deus tem os seus favoritos, Deus tem os seus predestinados, né? E na realidade Deus colocou dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, né? E se você escolher o caminho da vida, que é Jesus, né, você vai morar no céu. Mas se você escolher o caminho da morte, né, você vai para o inferno, que é o caminho largo, que é as obras da carne. É por isso que nós temos que parar de viver conforme as coisas aqui deste mundo. Amém? Não transformou pedras em pães para aliviar a fome, né? Que se ele transformasse, ele estaria praticamente anulando a missão dele, ele não estaria cumprindo a missão, né? Se ele transformasse as pedras em pães para poder comer. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam, né? Geralmente as pessoas iam atrás dele para poder ser curado. Ele não ia atrás das pessoas para poder fazer o milagre, né? Ele esperava uma reação das pessoas. Então, se você ir até Jesus, né, com certeza ele vai fazer o milagre em favor da tua vida. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, né? A Bíblia Sagrada fala, né, que ele sofreu dores. Então, daí dá para você ver a humanidade dele, né? Já pensou se ele, né, praticamente não negligenciasse tudo isso aí e praticamente não quisesse morrer em favor da humanidade? Então, praticamente, né, a sua missão não seria cumprida. Então, ele veio, sofreu, né, foi sujeito a todas as tentações. Nosso perfeito sacerdócio, né, ele era humano, mas foi o nosso perfeito sacerdote, porque ele morreu, além de ser o sacerdote, ele foi a expiação, né, morreu, né, ele prestou sacrifício em favor, né, de toda a humanidade. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia.
lá vocês o verão. Notem que eu já o avisei, né? Então, praticamente que, né, quando Jesus ele morre e ele ressuscita, né, praticamente ele estava cumprindo o primeiro Adão, e praticamente através dele entrou o pecado. E do último Adão, né, tem gente que fala o segundo Adão, não é o segundo, porque ele é o último, né, não vai ter outro além dele. Né? Ele praticamente, né, ele vai praticamente morrer. Né? Ele morreu, perdoa porque teve uma interferência aqui, né, me tirou um pouco a consideração. Jesus praticamente morreu em favor, né, de toda a humanidade. Né? E quando ele morreu, praticamente ele estava tirando todo o pecado, né? Todo pecado ele, né, estava tirando da humanidade, fazendo expiação em favor de nós. Amém? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Né? Através de Jesus, né, nós somos vivificados, recebemos vida. Mas só se nós entregarmos a nossa vida para Ele. E se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, somente através, né, de você confessar a Jesus e passar a seguir a tua lei, passar a seguir, né, toda a sua doutrina. Amém? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Somente em Jesus nós somos, né, redimidos, nós somos lavados através do sangue de Jesus. Amém? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Né? Jesus ele é o homem perfeito, né? Espiritual e moralmente. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental, né? Então, ele não se sujeitou ao pecado, né? Ele não pecou. A todo momento ele resistiu ao pecado, ele venceu para que nossos pecados, né, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. Amém? Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus. Né? E como eu disse para os irmãos, além de ser o sumo sacerdote, ele também é expiação em favor das nossas vidas. Amém? Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, né? Sempre ele praticamente falando, né, coisas boas, né? Em Jesus tinha a plenitude da santidade, praticamente estava em Jesus. Jamais, né, ele pecou. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós temos que procurar encontrar a perfeição a cada dia. É claro que, né, jamais nós vamos ser perfeitos aqui nessa terra. Né? Se nós alcançarmos a perfeição, praticamente nós seremos arrancados aqui dessa terra. Mas é pela sua misericórdia, praticamente, é que nós somos salvos. Amém?
Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à altura do varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então, Jesus Cristo, amados, ele é, o nosso Salvador. E em breve ele vai vir para buscar a sua igreja. Todos os sinais estão mostrando que ele vai vir. E dentro em breve ele virá. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo esse vídeo. Os irmãos me perdoem, é a primeira vez, praticamente, que eu estou fazendo um vídeo assim, completo de um estudo, para estar passando para os irmãos. Talvez os irmãos viram alguns tropeços aqui, talvez algumas gagueiras, gaguejando, ou algumas interferências aqui, mas os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em Cristo Jesus, que o Eterno possa estar abençoando de uma maneira poderosa e grandiosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?